Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo, pessoal que está chegando aí. Hoje estamos começando, entrei praticamente em cima da hora, né? Vamos ver quem está chegando por aí. Olá, seu Mari. Olá, Cássia, Ilse, Saulo. Olá, Valéria. Galera do Estufa. Boa noite, gente. Legal ver que vocês já estavam aí, hein? De butuca aí, hein? Acabei de entrar e vocês já todos estão aí me aguardando. Muito bom. André. Olá, André. Tudo bem? Não estou reconhecendo esse André. André, você é de onde, André? Legal ter você aqui com a gente. André Gomes. Oi, Ariane, bem-vinda. E aí, como foi o dia de vocês? Meu dia hoje foi bastante trabalhoso. Estava finalizando uma aula que eu vou dar hoje à noite no curso da Escola de Jesus. Tá muito bacana. Ô André, de João Pessoa, bem-vindo, cara. Muito bom, viu, ter você aqui com a gente. Ah, legal. Maurília, gente boníssima. Gente do coração de Jesus. Fala, Serginho. Beleza, cara? Muito bem-vindo. Olá, Brígida. Bem-vinda. Aí, André, a galera tá curtindo você tá aqui com a gente, hein? Sim, bom estarmos juntos. Olá, Luciana. Bem-vinda. Hoje nós vamos encerrar a primeira carta de Pedro. Amanhã a gente vai dar continuidade entrando na segunda carta, ok? Olá, Domingas, bem-vinda. Oi, Su. Meu amor acabou de entrar aí, ó. S Fios e Afins é a Suzy, tá, gente? Para quem não sabe, a minha querida. Olá, Arnaldo, bem-vindo, tá com a Maristela aí? Se tiver, dá um oi para ela também. Vamos dar mais uns minutinhos, ok? Você que entrou, não sai não, fica firme aí, já a gente tá começando. Por enquanto a gente vai aguardando a turma chegar, a gente sempre dá uns minutinhos, porque 6 horas é o horário que a turma está chegando em casa, né? Então a gente dá uma canjinha para a turma conseguir pelo menos se ajeitar, ligar o celular, para poder começar. Legal, Arnaldo, legal, a Maristela tá aí. Sempre. Bom. Tá sem som? Acho que é o seu aí, Brígida. Todo mundo tá me ouvindo. O pessoal tá reagindo, falando comigo. Dá uma olhadinha aí no seu celular. Deve ser alguma coisa aí com o seu. Olá, Débora. Bem-vinda. Fala, João. Janaíne tá aí com você, João? Ou tá só você? Isso. Brígida, alguma coisa aí no seu. Dá uma mexidinha aí no seu, às vezes você precisa sair e entrar de novo. Ok, que legal, João. Beijo pra Janaíne, então, também. E aí, vocês leram pelo menos uma vez toda a carta de Pedro? Ah? Vamos reagir a minha aqui. Ah, voltou, estava no Bluetooth, ok. E aí, você leu pelo menos uma vez toda a carta de Pedro? Conseguiu ler? Já chegamos no capítulo 5. Põe um joinha aí se você leu com a gente 1 Pedro.
Põe um joinha aí. Rapidão, rapidão. Quero ver quantos de vocês. Se não leu, precisa ler, hein? Pelo menos uma vez para você ter a visão da carta toda. Então lê, seu Mari, lê pelo menos uma vez. São 5 capítulozinhos só. É rapidinho. É bom a gente ler a carta toda de uma vez só para você ter pra gente ter uma visão geral dela, ok? A gente vai trabalhando os capítulos aqui, mas se você ler tudo de uma vez, você vai ter uma visão unificada, né? De tudo aquilo que a gente está falando. Ei, a Maristela resolveu entrar com ela. Olá, Maristela. Vamos lá. Isso aí, Débora. Quem não leu, procura ler. É rapidinho. Parece que não é, mas é. Se você ler no celular, então fica mais rápido, que assim você não fica vendo as páginas. Ó, entrou Lê Artesanatos. Aí, Suzy. Uma Lê Artesanato aí, ó. Colega de profissão sua. Não sei quem ela é, mas tá aí. Olá, Noêmia. Olá, Lê Artesanato. Bem-vinda. Olá, Noêmia. Bem-vinda, boa noite. Oi, Simone. Bem-vinda também. Ok, gente. Nós vamos começar. Já demos os 5 minutinhos, ok? Então, hoje nós vamos encerrar a primeira carta de Pedro. A ênfase que Pedro dá na sua carta é para estimular os seguidores de Jesus que estavam vivendo sob a perseguição do Império Romano a não abrirem mão da sua fé, a não desistirem, a não reagirem de uma maneira errada com relação à perseguição, respondendo com violência ou desistindo, abrindo mão, ok? Dos valores do reino, por causa da perseguição. Nós não estamos num contexto de perseguição, nós temos também as nossas dificuldades, às vezes as pessoas podem criticar você, te caluniar ou falar mal de você, ou não gostar de você porque você é um cristão, um seguidor de Jesus, mas nós estamos, no nosso contexto, longe de vivermos essa mesma situação que o apóstolo Pedro coloca aqui, mas toda a instrução que ele nos dá nessa carta serve também para a nossa vida, ser aplicada na nossa vida em qualquer contexto que a gente esteja. Se serve no contexto da perseguição, ainda mais quando nós estamos vivendo fora de um contexto, ok, de perseguição. Olá, Fernando, que legal que deu para você entrar hoje. Oi, Ana Kelly, bem-vinda. Bem-vinda para as meninas aí também. 3 enfoques, né, são reforçados na carta que Pedro escreve. Primeiro, que nós somos o povo eleito de Deus. Se você foi alcançado pelo Evangelho, se você é um seguidor de Jesus Cristo, se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você precisa saber que isso é assim porque Deus escolheu você para ser parte do povo eleito dele. Você é eleito de Deus, é o que as Escrituras nos dizem. Segundo, que como um eleito de Deus, nós não somos mais definidos pelo padrão desse primeiro século, desse presente século. Nós vivemos aqui como peregrinos e como estrangeiros, ou seja, aquilo que os valores que governam esse mundo rebelado contra Deus não é mais o que governa a nossa vida, porque a presença de Jesus, da vida de Jesus em nós, com o Espírito Santo de Deus em nós, traz as realidades do reino de Deus para dentro de nós. Então nós agora vivemos baseados num outro reino, num outro governo, comprometido com uma outra realidade que rege a nossa vida e não mais aquela que estava nos regendo antes é aquela que rege, ok? Aqueles que ainda não se renderam ao governo amoroso de Jesus. E o terceiro enfoque que Pedro dá é que por causa disso, por nós sermos povo eleito de Deus e por nós vivermos aqui como peregrinos estrangeiros, não participando dos valores que regem a presente era, nós vamos sofrer perseguição. Nós vamos
ser muitas e muitas vezes caluniados, as pessoas vão falar mal da gente e nós vamos sofrer por causa do nome de Jesus. E Pedro, ele fala isso. Se você ler toda a carta, você vai ver que em todos os capítulos ele reforça isso. No capítulo 5, uma vez mais, ele vai reforçar esse ponto. E de novo, eu quero lembrar para você que ele faz isso com tanta insistência nessa carta que ele escreve, porque ele está escrevendo para uma igreja que está vivendo efetivamente sobre perseguição física, ok? Estão perdendo as suas coisas, estão muitas vezes sendo presos, lançados, muitos deles a feras, alguns sendo crucificados, outros sendo queimados. Essa era a realidade que eles estavam enfrentando ali. Então eles estavam dispersos, fugindo de um lugar para outro, eles não podiam ficar estabelecidos, fixados numa mesma localidade, numa mesma cidade, eles estavam espalhados por causa dessa situação da perseguição. No capítulo 5, o apóstolo Pedro começa então o capítulo mostrando para a gente a nossa responsabilidade como líderes, a responsabilidade que existe na vida de pessoas que Deus levanta como líderes no meio da sua igreja, ok? Então, isso pode se aplicar para todos nós quando nós estamos numa posição de liderança, e se nós não estamos nessa posição de liderança, são posturas que a gente deve se lembrar delas para que quando estivermos numa posição de liderança, essa seja a postura que a gente esteja tomando. E também serve para que todos nós possamos olhar para aqueles que lideram, ok? A igreja, lideram a nossa vida como povo de Deus e ver se eles estão liderando assim. Às vezes nós temos uma certa preocupação, né? Um certo receio, certo temor, né? De reagir de uma maneira contrária àquela que líderes que estão nos liderando estão exigindo da gente, quando esses líderes, eles não estão liderando do jeito que Deus deseja que eles liderassem, ok? Muitas vezes líderes religiosos, eles usam de um abuso espiritual para dominar, ok? Intimidar a vida dos seguidores que são colocados debaixo da sua responsabilidade. Mas lembre-se, um líder cristão é alguém que precisa espelhar, acima de tudo, o exemplo de Jesus na vida dele. Se como líder cristão, se como um líder, como um seguidor de Jesus, que é colocado como um líder no meio do povo, aquele que está liderando não expressa as realidades da vida de Jesus através da vida dele, a gente precisa questionar se a gente realmente deve permanecer debaixo da liderança de pessoas assim, ok? Isso é muito importante a gente entender. Hoje em dia a gente encontra muitas pessoas no meio cristão, não quero julgar ninguém aqui, ok? É difícil falar disso, né? Mas é uma realidade, ok? A gente encontra vários pastores, vários líderes de igrejas que são imaturos espiritualmente, imaturos emocionalmente, e eles acabam dominando o rebanho, acabam dominando e oprimindo a vida das pessoas, e Jesus não levantou a gente como pastor ou como líder na igreja para fazer isso, ok? Para oprimir ou para dominar opressivamente a vida das pessoas. Veja, esse é o padrão que a gente deve esperar ver na vida de líderes. Líderes cristãos não são perfeitos, ok? Eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho falhas. Líderes cristãos não são perfeitos, mas líderes cristãos precisam ser maduros, ok? Ser maduro é diferente de ser perfeito. Como todo mundo, eu estou caminhando, sendo transformado de glória em glória e sendo levado à perfeição de Cristo Jesus. Mas para que eu possa ser líder espiritual de um rebanho, de um grupo de pessoas, eu preciso ter maturidade espiritual, ok? Eu preciso ter maturidade emocional. E muitas vezes a gente não vê isso presente na vida de muitos líderes, de muitos pastores. Então, esse é um texto muito sério. Eu sou aqui vitrine, ok? Com relação a isso. Eu espero que essas características elas estejam presentes na minha vida.
eu as busco, eu trabalho por elas, e você precisa também buscá-las e precisa também trabalhar por elas. E se você está aqui me ouvindo e você não faz parte da nossa comunidade, você é de outra comunidade cristã, você precisa ser submisso aos seus líderes, mas a submissão que você deve a eles é uma submissão que precisa ser praticada se eles estiverem se enquadrando dentro dessas características que Pedro vai colocar aqui para os anciãos, para os presbíteros, para os pastores de uma igreja, ok? Então eu vou ler o texto, vai de versos 1 a 4, e diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós. A palavra presbítero é uma palavra que significa ancião, ou seja, aquelas pessoas que têm mais tempo de vida em Cristo, que têm mais experiência, né? E por isso devem ser exemplo, devem ser modelo, ok? Para o rebanho, né? Então suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Então Pedro vai orientar aqui como deve ser a postura dos líderes que estão pastoreando uma comunidade de seguidores de Jesus, dos líderes que estão pastoreando uma igreja. E é interessante porque Pedro é um apóstolo, ele andou com Cristo Jesus e ele poderia, veja só, ter uma postura aqui arrogante, né, dizendo assim: olha, como apóstolo, eu digo para vocês que vocês têm que fazer isso assim, essa tem que ser a postura e a atitude de vocês. Mas Pedro não age dessa maneira. Pedro, ele tem autoridade espiritual recebida de Cristo Jesus, ele andou com o próprio Jesus em vida, ele está cheio do Espírito Santo de Jesus, mas ele toma uma postura aqui de humildade, uma postura que precisa estar presente na vida daqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, né? Ele não dá uma ordem, ele suplica aos demais líderes, ok? Então, ele diz, e ele suplica a eles que eles tenham essas atitudes que ele vai mostrar, e o fundamento para o qual ele pede para que eles ajam assim é justamente o fato de que nós, como seguidores de Jesus, como líderes, ok? Que somos espelho da vida de Jesus para a comunidade, ou seja, a comunidade precisa olhar para nós, precisa enxergar em nós, a comunidade que eu falo aqui, os seguidores de Jesus precisam olhar para nós, que somos pastores, somos líderes, e precisam enxergar em nós a dinâmica da vida de Jesus, para que eles possam então imitar essa dinâmica da vida de Jesus que eles estão vendo na gente. Pedro diz que é baseado nos sofrimentos de Cristo, do qual nós estamos participando, e porque nós vamos ser participantes da sua glória, porque nós devemos agir assim. Ele fala isso a respeito dele, ok? Ele diz: olha, eu vou suplicar isso para vocês, eu vou pedir essas posturas para vocês, baseado no sofrimento que eu vi Jesus participar, e na certeza de que eu vou participar da glória plena dele, que ainda vai ser revelada. E aí então ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Então veja, essa palavra, ela é especificamente dirigida àqueles que Deus levanta no meio da comunidade como pastores da comunidade, ok? Eu sou um pastor da comunidade, essas palavras vêm diretamente para a minha vida, mas ela também pode ir diretamente para a sua vida, por exemplo, se você é um líder de um pequeno grupo, ou de um ministério, ou de uma célula, porque todos nós, nessa atuação de liderança, estamos cuidando, pastoreando um grupo que está sob o nosso cuidado, ok? Então ele pode ser aplicado para você nesse sentido também, pode ser aplicado até num sentido mais amplo, quando a gente ouve essas palavras e olha para a gente, por exemplo, em relação à nossa casa, nos vendo como pastores, né, na nossa família. Então, como é que a gente deve pastorear o rebanho de Deus? Como um líder cristão deve liderar, como um pastor que Deus levanta para o seu rebanho deve pastorear. Ele diz que a gente deve fazer isso voluntariamente, a gente deve fazer isso de boa vontade, a gente deve fazer isso se tornando um exemplo no rebanho. Ele faz um contraste aqui. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente. Ou seja, eu não devo liderar porque eu estou sendo constrangido a liderar pelas pessoas. Eu não devo liderar porque eu estou sendo pressionado pelas pessoas para liderar. Eu devo liderar, eu devo pastorear
voluntariamente, no sentido de entender que Deus está me chamando para fazer isso e eu quero fazer isso, ok? Eu não devo pastorear por causa daquilo que eu recebo, ou daquilo que as pessoas esperam de mim. Eu devo pastorear por causa da minha convicção de que Deus me chamou e eu voluntariamente respondi ao seu chamado. Ele diz que a gente não deve pastorear por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, aqui é mais especificamente relacionado ao dinheiro, né? Muitos pastores, muitos homens estão no ministério pastoral hoje por sorte da ganância, porque eles olham para a igreja e eles veem o ministério pastoral, e alguns dão o nome de apostólico, ou seja, o que for, como um meio de ganhar dinheiro, um meio de se enriquecer, ok? Deus diz aqui para a gente na sua palavra, para aqueles que são líderes e pastores da sua igreja, que a gente não deve estar no ministério por sorte da ganância, a gente não deve estar no ministério para querer se enriquecer, querer ganhar um monte de dinheiro. Se é isso que eu quero fazer da minha vida, eu devo ganhar dinheiro, eu devo fazer outra coisa e não ser pastor, ok? Embora o pastoreio, a quem pastoreia seja digno de receber, ser abençoado, ser sustentado, ele nunca deve ser motivado pelo dinheiro, ok? Então não é para pastorear por sorte da ganância, mas o pastoreio da gente deve ser de boa vontade. E nem deve pastorear como ditadores daqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos do rebanho. E ele diz que a nossa recompensa, a recompensa dos presbíteros, dos pastores, daqueles que Deus levanta para pastorear a sua igreja, vai ser dada ainda quando o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar. Então essas são as atitudes que os pastores, os presbíteros, né, aqueles que são colocados por Deus para pastorear o rebanho dele, devem ter no exercício do ministério pastoral, ok? Se você estiver em qualquer contexto, em qualquer igreja, que uma pessoa que é pastor não esteja agindo assim, você não deve permanecer lá, você não deve ficar, ok? Você deve procurar ser pastoreado por homens que tenham esse coração que o apóstolo Pedro coloca aqui, tá certo? Em seguida, então, a partir do verso 5, Pedro vai fechar a epístola dele falando para a gente a respeito de algumas atitudes que a gente deve ter, ok? Primeiramente, ele fala sobre as atitudes que a gente deve ter uns para com os outros. Então veja, o verso 5 ele diz assim: do mesmo modo jovens. Quando ele fala do mesmo modo jovens, ele tá dizendo que assim como os líderes, né, os pastores, os presbíteros, que ele acabou de citar, devem ter essa postura de cuidado, né, de voluntariedade e de boa vontade com relação ao rebanho. As pessoas que são mais jovens, ou seja, aqueles que são liderados aqui, não é só jovem de idade, é aqueles que são mais jovens em termos espirituais, estão sendo liderados por aqueles outros, eles também devem ser submissos aos mais velhos, ok? Então aqui, e são atitudes que ele está pedindo. A gente, no convívio da nossa vida em comunidade, nós precisamos saber honrar as pessoas que têm mais tempo na jornada cristã, que têm mais experiência, ok, com Deus, e que estão ali procurando cuidar da nossa vida, procurando pastorear a nossa vida. Então a gente deve ser submisso a ele. Mais velhos aqui, embora seja traduzido assim, mais velhos, essa palavra é a mesma palavra em cima para presbíteros, ok? Então ele está falando que os jovens devem ser submissos aos anciãos, aos presbíteros, ok? Então, se para os líderes Deus diz que nós devemos ter essa postura de voluntariedade, de boa vontade e de ser exemplo, para o restante do rebanho, para o restante da igreja, Deus diz que a igreja precisa ter submissão aos líderes quando esses líderes têm essas atitudes que eu acabei de descrever aqui anteriormente. Ele diz também que nós devemos ter uma atitude comum uns para com os outros, envolvendo todos. Então, essa primeira parte do verso 5, quando ele diz, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, ele está falando sobre a atitude que a igreja tem que ter para com os líderes, ok? Ele acabou de falar a atitude que os líderes devem ter para com a igreja. Cuidado, né? Com voluntariedade, com boa vontade e
como exemplo do rebanho. Agora, ele diz qual é a postura, a atitude que a igreja deve ter para com aqueles que estão liderando dessa maneira que ele acabou de descrever anteriormente aqui. A atitude da igreja deve ser de submissão, de respeito, ok? De reverência, né? de seguir a orientação dos pastores da sua igreja, ok? E agora ele vai falar da atitude que todos nós temos que ter como igreja uns para com os outros. Ele diz assim, todos vós igualmente. Então veja, agora ele está falando da relação total da igreja. Não, antes então ele falou da relação dos líderes para com o rebanho, depois o rebanho para com os líderes, agora ele está falando a atitude que o rebanho deve ter uns com os outros, que nós devemos ter uns com os outros. Ele diz assim, todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, no nosso relacionamento como irmãos em Cristo, como partes da comunidade dos peregrinos, né, dos estrangeiros nesse mundo, como parte do rebanho de Deus, nós devemos tratar uns aos outros com humildade. Nós não devemos tratar ter um tratamento de arrogância, ok? Uns com os outros. Às vezes, infelizmente, isso acontece, né? A gente é arrogante com outras pessoas dentro da nossa igreja. Não devemos ser. Nós devemos ser humildes uns com os outros, acolher uns aos outros em amor, no que depender da gente, sempre ter generosidade, paz, ok? Estender perdão uns para com os outros. Tudo isso está incluso nessa ideia de nós tratarmos uns aos outros com humildade. E aí, então, ele fala qual deve ser a nossa atitude como igreja para com Deus. Então, para com Deus, ele diz assim, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um texto excelente, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Pedro diz que a nossa atitude para com Deus deve ser uma atitude de quebrantamento, uma atitude onde a gente se humilha diante do Senhor, no sentido de se quebrantar diante dele, no sentido de o temê-lo, de sermos reverentes, ok? Para com a pessoa dele, na certeza de que ele vai nos exaltar por causa dessa atitude. E uma outra atitude que nós devemos ter para com o Senhor é lançar sobre ele toda a ansiedade que porventura possa surgir na nossa vida, porque ele tem cuidado de nós. Essa palavra é uma palavra excelente para esse momento que nós estamos vivendo, porque muitas e muitas vezes, quando nós passamos por momentos de tensão, por momentos de dificuldades, por momentos onde a gente não vê uma mudança, né, rápida no cenário, nas dificuldades, nas lutas que nós temos tido, uma das tendências que pode ocorrer na gente, né, um ataque do inimigo, né, ao nosso coração, é nos levar a murmurarmos contra Deus, é nos levar à incredulidade, a duvidarmos do amor dele, a começar a questionar por que Deus permite que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo, ao invés de exaltá-lo no meio da tribulação, no meio da dor, no meio da luta, entendendo que ele continua sendo sempre um Deus bom, mesmo que a gente não entenda por que ele não intervém em situações do jeito que a gente acha que ele deveria intervir, mas isso não muda o caráter dele, ele continua sendo um Deus bom, ele continua sendo um bom pai, e a gente precisa então de nos colocarmos humildemente na presença dele, lançar sobre ele todas as nossas preocupações, na certeza de que ele tem cuidado da vida da gente. Essa é a atitude que Pedro diz que nós devemos ter para com ele, em cada momento da nossa vida. Quanto mais estivermos vivendo em momentos de dificuldades ou de tensão. Lembre-se novamente que Pedro está escrevendo isso para uma igreja que está sendo perseguida, ok? Então, poderia ser muito fácil para esses cristãos, por exemplo, eles se tornarem arrogantes diante de Deus, dizendo: ei Deus, por que o Senhor, se Jesus está vivo, se Ele está governando, se Ele está reinando, por que o Senhor deixa a gente ser perseguido, por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem conosco? Não é? Eles poderiam
estarem desanimados, eles poderiam dizer, não está resolvendo nada, a gente ser fiel a Deus, porque a gente continua sendo perseguido, então vamos viver uma vida de pecado. E Pedro está dizendo para eles, olha, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, vocês precisam ter uma atitude de reverência, de temor diante de Deus, e vocês precisam lançar sobre Ele todas as ansiedades e preocupações de vocês, sejam elas quais forem, na certeza de que Ele cuida de vocês. Então essa é a atitude que nós precisamos ter, que nós devemos ter para com Deus. E aí então ele fala uma atitude que a gente precisa tomar para com o diabo, né? Talvez, opa, que isso? Mas é verdade, veja, ele diz assim no verso 8 e 9, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Então aqui ele fala a respeito de uma atitude que a gente deve tomar para com o diabo, uma atitude que a gente deve ter com o diabo. Com o diabo é a gente ter uma postura de sensatez e de vigilância, sabendo que ele não está dormindo, ele não está brincando, ele está sempre esperando uma oportunidade para procurar roubar, ok? A nossa fé, para procurar distorcer a nossa convicção, a nossa confiança na palavra de Deus, em quem Deus é, na bondade dele para com a gente. Por isso nós precisamos estar sempre sendo vigilantes e a gente deve resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé. Você precisa entender isso, nós estamos inseridos numa batalha espiritual continuamente. O reino de Deus chegou, Jesus destruiu o reino de Satanás, nós estamos do lado do vitorioso, mas a guerra não acabou. Satanás perdeu, mas assim como acontece numa guerra, quando um exército perde, mas ele continua lutando, Satanás foi derrotado, ele perdeu, mas ele continua lutando. Ele quer ter uma derrota aonde ele possa levar o maior número de baixas possíveis relacionados ao reino de Deus. Então, não existe nada neutro na nossa vida. Por favor, entenda isso. Não existe nada neutro na nossa vida. Não brinque com Satanás. Seja astuto. Mantenha-se sensato. Mantenha-se vigilante. Ok? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem ao nosso redor, que a gente acha que não tem nada a ver, que é coisa simples, mas na verdade não é. Satanás usa essas coisas de uma forma astuta para ir minando, para ir roubando no coração da gente a confiança em Deus, a convicção na sua palavra, e quando a gente menos espera, a gente está fazendo como Adão e Eva no jardim, a gente está dando mais crédito à palavra de Satanás do que à palavra que Deus disse para nós. Esse contexto imediato que Pedro fala aqui sobre o ataque de Satanás, de novo, está relacionado, no caso deles aqui, à perseguição física, ok? Veja, Pedro não atribui a perseguição a Deus, Pedro atribui a perseguição a Satanás. Olha só, resistir e permanecendo firmes na fé, verso 9. Conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, os sofrimentos são permitidos aqui, no sofrimento aqui é aquele causado pela perseguição, ok? Em toda a carta de Pedro, essa é a ênfase, o sofrimento que Pedro está falando aqui é aquele causado pela perseguição, porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nesse mundo, nós vivemos em submissão ao governo de Jesus na nossa vida, nós vamos ser perseguidos. Essa perseguição gera sofrimento na nossa vida, esse sofrimento é causado por um ataque de Satanás. Deus permite que isso aconteça para a aprovação da nossa fé, mas não é Deus quem promove, ok? O sofrimento. E aí, isso é muito claro aqui, né? Ele diz pra gente aqui que sofrimentos como esse estão atravessando os irmãos em todas as outras partes, né? Em outros lugares também, ó, consciência de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, Pedro quer que eles entendam que essa situação de perseguição é uma ação maligna de Satanás contra eles, mas que eles não deveriam ficar assustados com relação a isso, porque Deus estava cuidando deles, e eles deveriam sim estarem vigilantes e resistir ao diabo
exercendo a sua fé. Ou seja, quanto mais oposição, quanto mais sofrimento, quanto mais perseguição, mais aumente a sua fé e a sua dependência, a sua confiança em quem Deus é, em quem Ele diz que você é para Ele, ok? E aí o estímulo que Pedro nos dá para esse contexto da batalha espiritual é a garantia. Eu já falei isso, eu não, né? Pedro já falou isso em outro momento aqui na carta dele, mas é a garantia de que nós estamos do lado do vencedor. Olha o verso 10. Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, saibam que vocês estão do lado do vencedor. Saiba que essas situações na vida de vocês, elas, quando olhadas à luz da eternidade, quando olhados à luz daquilo que Deus realizará na nossa vida, aquilo que a gente vai desfrutar por toda a eternidade, a gente vai perceber que toda essa dificuldade, toda essa luta, todo esse sofrimento é passageiro na vida da gente, ok? Na verdade, diante da eternidade, isso tudo é muito breve na vida da gente. Então é isso que Pedro está falando no verso 10. A gente precisa aprender a viver a nossa vida aqui, lidar com as nossas lutas, nossas dificuldades aqui, sejam elas quais forem. Nós estamos vivendo essa aqui relacionada à pandemia, à economia e tudo mais. Eles estão vivendo a perseguição física, nós podemos vir futuramente viver também a questão da perseguição física. A questão é, eu preciso viver isso olhando para a eternidade, me lembrando que eu estou do lado do vencedor, me lembrando que diante de tudo aquilo que eu vou desfrutar na eternidade, essa situação de sofrimento, ela é passageira, ela é pequena, ok? Diante da realidade da eternidade. O que é a nossa vida diante da realidade, aqui diante da realidade da eternidade? Ela é um pequeno ponto, ok? É isso que Pedro quer que a gente saiba. Ele quer que a gente alicerce a nossa fé na convicção de que Deus vai nos restaurar, nos confirmar, nos conceder força e nos estabelecer em firmes alicerces. Ou seja, nada vai realmente destruir a nossa vida. E aí ele chega no final da epístola trazendo algumas saudações, né? No verso 11 ele diz, a ele portanto seja o pleno domínio, ele traz um louvor aqui a Deus, a ele portanto seja o pleno domínio para todo sempre, amém. Quando a gente tem essa convicção, o nosso coração se enche de vontade de glorificar, né? De exaltar a Deus, e aí no verso 12 ele vai dizer, agora sim, terminando a carta dele, ele vai trazer algumas saudações, dizendo, com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela, pois, permanecei firmes, aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, aquela aqui que ele fala é a igreja que está lá na Babilônia, a Babilônia que é um pseudônimo para Roma, ok? Que era onde Pedro estava, aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal, paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Então essa é a saudação final do apóstolo Pedro. Eu quero fazer destaque a 3 coisas nessa saudação final dele, que são importantes para o nosso aprendizado, importantes para a nossa vida, para o estímulo da nossa fé. Primeiramente, ele diz assim, no verso 12, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela, pois, permaneceis firmes. Ou seja, nós permanecemos firmes na graça de Deus. Mas quando Pedro diz, eu vos escrevi resumidamente sobre a verdadeira graça de Deus, ele está falando sobre tudo que ele escreveu na carta dele. E o que ele mostra para a gente na carta dele é que a graça de Deus, ela é o poder ativo de Deus que nos sustenta em meio à perseguição, em meio à luta, em meio às dificuldades, porque nós somos um povo peregrino e estrangeiro nesse mundo. Ok? Então, veja, às vezes nós achamos que a graça de Deus significa que nós não vamos ter nenhum problema na nossa vida, porque
Deus nos abençoou com a sua graça, ou porque Deus é gracioso para conosco, a gente entende isso, ou algumas pessoas ensinam isso para a gente, que por causa que Deus é gracioso, então Ele não vai deixar nós termos nenhuma dificuldade, nenhuma luta na vida. Mas o que Pedro escreve aqui se você ler toda a carta, por isso eu estou insistindo de você ler tudo de uma vez só, quando você chegar no final e você vê ele falando isso, essa é a verdadeira graça, você vai entender que ele está dizendo que a verdadeira graça de Deus não é uma promessa de Deus que vai isentar você de lutas e dificuldades, mas é a promessa de Deus de que o poder ativo dele, da graça dele, vai estar com você, vai estar te sustentando, vai estar nos sustentando em meio à oposição, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às dificuldades que nós temos nessa presente era má, porque nós somos seguidores de Jesus. O segundo destaque que eu quero fazer aqui é esse que ele diz assim: aquela que está em Babilônia igualmente eleita convosco. Igualmente eleita convosco. Veja, quando Pedro começa a carta dele, ele começa dizendo assim: aos eleitos, capítulo 1, versículo 1, aos eleitos de Deus. E ele termina a carta dizendo assim: aquela que está na Babilônia, ou seja, a parte do povo de Deus, a igreja de Deus que está aqui em Roma comigo, eleita como vocês. Então essa ênfase de novo, quem nós somos? Nós somos o povo eleito de Deus. Okay? Isso é maravilhoso, isso é quem você é, isso é quem eu sou. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do diabo, você não é um miserável pecador, você foi isso, Deus te alcançou, e quando Ele te alcançou, você passou a ser parte do povo eleito dele. É isso que nós somos, eleitos de Deus. E nós somos eleitos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade dele, e Ele vai estar cuidando da gente o tempo todo. Uau, aleluia. E o último destaque que eu quero fazer aqui é que nós somos aqui nesse mundo, eleitos de Deus, vivendo aqui nesse mundo como peregrinos e estrangeiros, mas a nossa vida já aqui está em Cristo Jesus. Olha como ele termina: paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo Jesus. Então, a sua vida está escondida na vida de Cristo Jesus. Você não está vivendo aqui sozinho, você não está tentando se esforçar aqui para de alguma maneira você ser aprovado por Deus, você chegar no céu. Você está em Cristo Jesus, ok? Você é um com Cristo Jesus. Quando você se rende ao Evangelho, quando a gente se rende ao Evangelho, a nossa vida é imersa na vida de Jesus, e a vida de Jesus é colocada na nossa vida através da presença do Espírito Santo de Deus, e é nele que nós estamos vivendo, é na vida dele que nós estamos vivendo, é através do amor dele, do poder dele, da misericórdia dele, da graça dele, da compaixão dele, que está em nós, que nós estamos vivendo aqui como peregrinos e estrangeiros. Nós não estamos sós. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a gente quer te agradecer. Essa é a verdadeira graça do Senhor, revelada a nós, o teu poder ativo, atuando na nossa vida, nos guardando, nos dando a certeza de que nós estamos do lado do vitorioso e que nada pode nos desviar disso, nos tirar dessa realidade. Estamos vivendo em Cristo Jesus. Senhor, que a gente tenha consciência de que estamos inseridos nessa batalha espiritual enquanto estamos vivendo aqui, mas que nós podemos resistir ao diabo, e resistindo a ele, ele vai fugir de nós, e nós resistimos a ele quando nós depositamos a nossa fé cada vez mais naquilo que a tua palavra nos revela, e o que ela nos revela é que nós somos seu povo eleito, e que a nossa vida aqui está sendo vivida em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos. Por isso nós não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor de Jesus que está em nós lança fora todo o medo. Nós não precisamos ser dominados pela ansiedade, porque nós podemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro agora pela vida de cada pessoa que está aqui participando dessa live comigo, cada pessoa que ainda vai ouvir de alguma maneira essa mensagem que o Senhor trouxe para nós nesse final de dia. Eu peço em nome de Jesus pelo poder do Senhor operando em favor daquelas pessoas que estão precisando de um toque de cura, de restauração,
traz salvação, traz libertação, traz cura física, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão acometidas por esse vírus, em nome de Jesus, sejam restauradas agora. Nós repreendemos o poder da morte na autoridade do nome de Jesus. Nós, em nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor traga um avanço de cura sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Restauração e libertação emocional, em nome de Jesus. Amém. 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 Joia. Muito bom ter estado com você aqui. A gente ter passado junto com 1 Pedro. Leia 1 Pedro e amanhã nós vamos começar 2 Pedro, ok? Deixa-me dar mais uma passadinha aqui para ver quem entrou depois que eu estava falando. Regina Miraca, olha aí. Bem-vinda, minha querida. Que legal ter você aqui, ok? Muito bom. Viviane, bem-vinda. Antônia, bem-vindo. Olá, Oswaldo. Sônia Churco com Zé, certamente aí com você. Um beijo para vocês. Oi, Ruth. Que legal que você está aqui. Lucinha. Trícia. Oi, Trícia. Que bom que deu para você estar com a gente hoje aqui. Muito bem. Muito bom estar com a gente. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ian. Olá, Ian. Que bom que você está aí com a gente também. Fala, Toninho. Atrasou um pouquinho, mas deu para pegar, legal, isso é muito bom. Fala, Guilherme, apareceu, hein, tava sumido. Ei, Camille, muito bom ter você aqui, Camille. Olá, Ana, olha a Ana aí também, faz tempo que eu não te vejo, Ana, que bom que deu para você estar aqui com a gente. Olá, Carlos Campos, bem-vindo, meu querido, muito bom ter você aqui com a gente também. Olá, Simone. Sônia Casais, olá. Muito bem. Acho que eu consegui cumprimentar todo mundo. Alba, fala, Alba. Tudo bem, Alba? Bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Noêmia já falei, Antônia também já falei. Ok, eu acho que eu cumprimentei todo mundo, né? Se porventura ainda faltou alguém, escapou, fica meu beijo aqui para você também, tá bom? Bom, ontem, a live de ontem, ela ficou salva no IGTV aqui, ok? Do nosso Instagram, né, da CP Vinhedo, mas infelizmente eu não sei porquê, isso acontece de vez em quando, eu não consegui baixar o vídeo, né? Eu coloquei para baixar aqui, mas não baixou, então não está lá no meu canal do YouTube, tá bom? Na plataforma do Reino, mas está aqui, se você quiser, procura aí na feed de notícias nossa aqui que você vai encontrar. Novamente, eu vou procurar salvar aqui no IGTV pra gente, no feed de notícias aqui do Instagram, da CP Vinhedo, e vou tentar baixar para estar lá no meu canal, plataforma do Reino, tá bom? Se der certo, você pode ver aqui ou ver lá, tá bom? Vai divulgando aí as nossas lives do Eu e Você a Bíblia, e é muito bom a gente poder caminhar juntos, né? Deus... Oi, Gláucia! Olá! Muito bom ter você aqui com a gente também, ok? Então, beleza, é isso aí. Um bom descanso, uma boa noite para você, um bom dia, e amanhã, não falte, a gente começa a 2 Pedro, tá bom? Jesus abençoe você. Fui!